Vamos iniciar a nossa aula sobre tendências pedagógicas. Para iniciarmos esse assunto, eu vou perguntar para vocês, quero que vocês pensem sobre os aspectos, né? O que é ensino? O que é aprendizagem? Como é que nós percebemos que ensinamos alguém? E quando ensinamos algo a alguém, será que ele aprendeu? Né? E se não aprendeu, o que nós fazemos? Né? Então, nessas reflexões do que é ensino, o que é aprendizagem, o que é o trabalho do professor, como é essa interação professor e aluno, surgem as tendências pedagógicas. Nós temos que ter o conhecimento do que são tendências pedagógicas para poder verificar como é que são as tendências pedagógicas brasileiras. As tendências pedagógicas originam-se de movimentos sociais e filosóficos. Então, são pensamentos que, de acordo com a sociedade, refletem na escola, com desejos e aspirações da sociedade, de forma a favorecer o conhecimento, sem, contudo, querer ser uma verdade única e absoluta. Então, seu conhecimento se reveste de especial importância para o professor que deseja construir sua prática. No dia a dia nosso de sala de aula, nós temos as concepções. E de acordo com as concepções que nós temos, o que é ser professor, o que é avaliação, o que é aprendizagem, como um aluno aprende. Então, tudo isso são concepções que irão formar a nossa tendência pedagógica. Então, por isso que nós temos que conhecer. As tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas pelo momento cultural e político da sociedade. Então, a sociedade acaba influenciando, porque nós estamos num contexto de sociedade. Então, também influencia esses pensamentos, é influenciado pelo momento cultural e político da sociedade. Para entendermos as tendências pedagógicas brasileiras, nós vamos verificar os professores Saviani, Libani e Lucchesi, que eles propõem reflexão sobre as tendências pedagógicas. Então, começaram a analisar quais as concepções que se tinham na área da educação. Então, mostrando que as principais tendências pedagógicas usadas na educação brasileira se dividem em duas grandes linhas de pensamento pedagógico. É isso que nós temos que saber para concurso público, que as tendências pedagógicas elas se dividem em duas grandes linhas de pensamento, que são as tendências liberais e as tendências progressistas. É isso que vocês têm que entender. Nesse quadro aqui, que vai nos mostrar bem essas tendências, essa divisão. Então, as tendências pedagógicas brasileiras dividem-se em duas grandes ideias, as liberais e as progressistas. As liberais se subdividem também em tradicional, renovadora progressiva, renovadora não diretiva, também chamada de escola nova, e tecnicista. Nós iremos observar cada uma delas nas suas concepções, para que formem a cada tendência pedagógica. E as progressistas, que subdivide-se também em libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos ou histórico-crítica. A diferença básica para entendermos melhor essas duas grandes ideias, que são as liberais e as progressistas, é que as liberais são tendências acríticas e as progressistas são tendências críticas. É isso que nós temos que entender principalmente para podermos compreender essas duas linhas principais das tendências pedagógicas. Aqui nós temos um quadro que vai nos mostrar as ideias simples, né, mas que direcionam uma síntese dessas duas tendências. Então, a liberal, a crítica, 1549 a 1985, essas são ideias prováveis, tá? Do forte dessas concepções, que são a tradicional, a renovada progressivista, tá? Ou progressiva, e a renovada não diretiva, e também a tecnicista. Qual que é o objetivo principal delas? Preparar os indivíduos para o desempenho de suas funções sociais, de acordo com o talento de cada um. Então, a liberal direciona para essa concepção. Nós estamos falando de tendências pedagógicas, é o trabalho realizado em sala de aula, as concepções que o professor tem. Então, o trabalho, a prática que o professor desenvolve na tendência liberal direciona para preparar os indivíduos para o desempenho de suas funções sociais. É isso que nós temos que ter em mente. Agora, a progressista, olha o nome diferente, né? Progressista. Ela não é progressivista nem progressiva, porque a progressivista e a progressiva pertencem à liberal, tá? É a progressista.
A progressista é uma tendência crítica, que está subdividida em libertária, libertadora e crítico-social dos conteúdos, ou histórico-crítica. Qual que é o principal direcionamento das ações em sala de aula? É o papel do sujeito transformador, sustenta a finalidade sociopolítica da educação. Então, essas são as diferenças principais dessas duas tendências, dessas duas grandes vertentes das tendências pedagógicas brasileiras. Então, as tendências liberais, nós iremos verificar a subdivisão dela. Então, a liberal, né, as tendências liberais, liberal não tem nada a ver com algo aberto ou democrático, isso nós temos que ter em mente, tá? Mas como uma instigação da sociedade capitalista ou sociedade de classes, que sustenta a ideia de que o aluno deve ser preparado para papéis sociais. Por isso que falei para vocês, a liberal direciona a essa tendência, preparar o indivíduo para exercer um papel social, de acordo com as suas aptidões, aprendendo a viver em harmonia com as normas desse tipo de sociedade, né? E o objetivo também direciona a um trabalho pedagógico com uma cultura individual. Só pensa no indivíduo em si, não pensa em grupo, né? Pensa o indivíduo em si, o seu sucesso, o seu fracasso, por consequência do seu trabalho individual. Não pensa em grupo, tá? Nas tendências liberais. Síntese das características dessas tendências liberais: justificação do sistema capitalista, ênfase na defesa da liberdade dos interesses individuais, forma de organização social baseada em papéis, então cada um desenvolve o seu papel, né? Objetiva desenvolver bons cumpridores de papéis sociais, então o professor trabalha para que o aluno desenvolva, né, bons cumpridores de papéis sociais, sem pensar, porque ela é a crítica. É aquele aluno que senta em sala de aula e diz amém, amém, tudo que o professor diz, né? Teoria não crítica, como nós acabamos de falar, né? A crítica, manutenção do status quo. Agora nós iremos verificar a subdivisão das tendências liberais. Uma delas é a tradicional. O que é a tendência tradicional? Ela foi a primeira a ser instituída no Brasil, né, por motivos históricos. Nessa tendência, o professor é a figura central e o aluno receptor passivo. É isso que nós temos que verificar. Então, nessa tendência, como é que o professor trabalha no tradicional? O professor é centro, é o que sabe tudo. O aluno é passivo, só recebe, sem criticar, sem verificar o que o professor realiza. Ele é passivo, ele só recebe, né, os conhecimentos considerados como verdades absolutas. Então, tudo que o professor falar é verdade absoluta, né? E também nesse desenvolvimento de trabalho pedagógico, o aluno vai ter repetição de exercícios com exigência de memorização, decorar, né? Ele precisa decorar o que o professor passa como verdade absoluta, a tradicional. Então, tem como objetivo a transmissão dos padrões, normas e modelos dominantes, é dessa forma que é passado. Os conteúdos escolares são separados da realidade social, tá? Não se preocupa com a realidade social, nem com o que o aluno traz, né? E da capacidade cognitiva dos alunos, sendo impostos como verdade absoluta em que apenas o professor tem razão. Então, se o professor pega algo e diz assim, ó, isso aqui é pedra. Ninguém questiona, porque o professor, né, na sua verdade absoluta, afirma que isso é uma pedra. Os alunos só têm que repetir, memorizar e concordar, né? Passivo, né? Sua metodologia é baseada na memorização, o que contribui para uma aprendizagem mecânica, passiva e repetitiva. Então, quando nós lembramos da tradicional, vamos centrar ao professor esse conhecimento, ao aluno passivo, e a aprendizagem como mecânica, passiva e repetitiva. A tendência liberal tradicional, as manifestações, em geral, assim, para que a gente possa entender, né, esses aspectos históricos, jesuítica até 1759, leiga de 1759 a 1930, assimilação das crianças igual dos adultos, né, não se preocupava com esse processo de desenvolvimento do aluno, não leva em conta as diferenças entre classes dos educandos, todos acabam sendo
repassados da mesma forma, né? E plena realização apenas com seu esforço individual, como eu falei para vocês. Também o aluno sujeito passivo, é isso que nós temos que ter em mente. Tendência liberal tradicional, o aluno sujeito passivo, tá? A relação professor-aluno predomina a autoridade do professor, né, que exige a atitude receptiva do aluno, porque o aluno é receptivo e passivo, né? Impede qualquer comunicação entre eles no decorrer da aula. A relação verticalizada, caráter abstrato do saber, aprendizagem sem significado. Então, não se preocupa com esses aspectos de uma aprendizagem com significado. O professor repassa a verdade absoluta, né? As aulas são expositivas, exercícios de memorização, repetição, não transforma conhecimento em informação, e a utilização de prêmios castigos, individual, né? Conseguiu o prêmio, parabéns, não conseguiu, castigo, né? E a avaliação acaba sendo classificatória. Os melhores, né, acabam se destacando por conta de que, né, repetem o que o professor repassou, por ter verdade absoluta. Quais são os principais teóricos? Herbert, Comênio e Kierkegaard. Tá? Então, essa é uma geral da tendência liberal tradicional. Continuando ainda das tendências liberal tradicional, nós verificamos a tradicional. Daí nós temos a renovada progressivista, progressiva também é chamado, ou escola nova diretiva. Tá? Qual que é essa visão dessa renovadora progressiva, né? Então, o que começa a pensar? Começa a analisar que o aluno ele faz parte desse processo de aprendizagem. Então, nessa tendência, começa a verificar e dar importância ao aluno, tá? Então, aqui vai explicar, né? Caracteriza-se por centralizar no aluno. Agora já tira aquela centralidade do professor, da tradicional, como absoluto, né? O professor tinha todo o conhecimento. Na renovadora progressiva, começa a se preocupar com o aluno, só que agora centra tudo no aluno. Expõe a ideia que só ele irá aprender fazendo, né? Valoriza-se as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo meio natural e social. Aprender se torna uma atividade de descoberta e uma autoaprendizagem. As tendências, elas acabam muitas vezes sendo extremistas, né? Primeiro centrava-se só no professor. Daí começa a preocupar com o aluno, que também faz parte desse processo de ensino-aprendizagem. Só que agora centra tudo no aluno. E o professor acaba sendo apenas um facilitador. A educação escolar assume o propósito de levar o aluno a aprender e construir conhecimento, né? Considerando as fases do seu desenvolvimento. Então, começa a observar que o aluno passa por fases do seu desenvolvimento e nós precisamos atendê-lo, diferente da tradicional, que não se preocupava com esse processo de desenvolvimento do aluno, né? E os conteúdos passam a adequar-se aos interesses, porque é centrado tudo no aluno, aos interesses, ritmos e fases do raciocínio do aluno. Só proposta metodológica nessa tendência tem como característica os experimentos e pesquisas. É importante, gente, essa reflexão, porque verifique. Primeiro centrava-se no professor. Agora também centra-se no aluno, mas especificamente no aluno. Começa a se preocupar com o aluno no processo desse desenvolvimento. É bom para reflexão, mas a gente acaba depois verificar que não adianta centrar só no professor, ou só no aluno, ou só no conteúdo, né? É um todo. Por isso que, de repente, as nossas tendências também, nós não somos, acabamos sendo apenas pertencentes a uma tendência. O nosso processo de aprendizagem acabou direcionando aos aspectos de cada tendência. Então, isso que nós temos que saber qual tendência que nós desenvolvemos no nosso trabalho, né? Mas aqui, como nós estamos estudando para concurso, nós temos que entender o que cada tendência direciona. Então, a renovadora progressiva direciona centrado no aluno, tá? O aluno que é essencial nesse processo. O professor é um facilitador. Então, nas tendências, nós temos que ter a concepção que é aluno, que é professor,
como que é feito esse trabalho pedagógico. Nós estamos falando em tendências pedagógicas. Então, quais as concepções que se tem das tendências pedagógicas do trabalho realizado na escola. Então, o professor deixa de ser um mero expositor e assume o papel de elaborar situações desafiadoras da aprendizagem, e a aprendizagem é construída através de planejamento e testes, né? E o professor passa a respeitar e atender às necessidades individuais dos alunos. Então, a renovada progressivista ou progressiva, né, ainda pertencente à tendência liberal, as manifestações quais foram? Que nós falamos, essa sociedade, o contexto da sociedade acaba influenciando nas concepções das práticas pedagógicas em sala de aula, por isso que direciona uma tendência. Quais foram as manifestações para que surgisse essa tendência, né? O Manifesto dos Pioneiros, que foi a ruptura com as práticas escolares anteriores, totalmente tradicionais, né? A Constituição Federal de 1934, começa a surgir o orientador educacional. O que é orientador educacional? Aquele profissional que vai cuidar do aluno especificamente, né? A superação do caráter antidemocrático, autoritário e discriminatório da educação, e a relação professor-aluno está centrada agora no aluno. E continua a preparar alunos para assumir seu papel na sociedade. Por conta disso, de continuar ainda preparando alunos para assumir seu papel na sociedade, que ela ainda direciona a tendência liberal. Certo? É isso que eu quero que vocês entendam, nessa grande vertente. Como nós falamos, as tendências pedagógicas têm duas vertentes principais. Tá? Então, a renovada progressivista, ela direciona ainda a tendência liberal, porque ela quer preparar esse aluno para assumir o seu papel na sociedade. Quais são as principais características dessa tendência? Autoaprendizagem, desenvolvimento das aptidões individuais, preocupação com a natureza psicológica, conteúdos de acordo com o interesse do aluno, o aluno ativo, curioso, começa a pensar no aluno, né? Ativo, curioso, motivado, pesquisador. E a educação, um processo interno que nós temos que despertar do aluno. E a avaliação é somativa e formativa. Observe que as concepções, o trabalho pedagógico, começam a mudar com uma nova tendência. E também quais são os principais teóricos que auxiliaram nessa tendência? Montessori, Piaget, que observou o desenvolvimento, as fases do desenvolvimento, Claparede, Dil, De Clory, Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo. Então, essa é a tendência renovada progressivista. Agora, ainda da tendência liberal, a renovada não diretiva. Então, ela direcionou, a Anísio Teixeira foi o grande pioneiro, né, da escola nova, ela direciona também quando você fala em escola nova, certo? E a escola tem um papel de formadora de atitudes, preocupando-se mais com a parte psicológica do que o social pedagógico. Então, agora se preocupa com o aluno mais nos seus aspectos mais psicológicos, tá? Então, direciona ainda ao aluno, mas como ele está se sentindo. Então, para aprender, tem que estar significativamente ligado com suas percepções, modificando-as. Então, há uma maior preocupação com o desenvolvimento da personalidade do aluno. Então, veja que nessa tendência, direciona mais para os aspectos psicológicos, né? Autoconhecimento, a realização pessoal, né? Os conteúdos escolares passam a ter significação pessoal, indo de encontro aos interesses e motivação do aluno. São incluídas atividades de sensibilidade, expressão e comunicação interpessoal, acentuando-se a importância dos trabalhos em grupos. Tá? E aprender torna-se um ato interno e intransferível. E a relação professor-aluno passa a ser marcada pela afetividade. Começa a se preocupar agora com esse ensino-aprendizagem, né, que o aluno sinta-se bem nesse processo. Ainda renovada não diretiva, né? Com viés de formar o indivíduo para ocupar o seu papel na sociedade, porém com maior autonomia. Aqui que direciona ainda ela ser uma tendência liberal.
Maior ênfase nas relações escolares do que na assimilação dos conteúdos, sem uma metodologia própria, porque o objetivo é despertar no aluno esse interesse. Avaliação sem caráter classificatório, pensa com uma avaliação até mesmo desnecessária. E as características, né? Uma aprendizagem significativa, começa a valorizar as experiências do aluno, busca o desenvolvimento pessoal e interpessoal, a importância na autorrealização, a formação do eu. O professor continua ainda sendo um facilitador, tá? Dinâmicas de grupo, liberdade com limites, mas sem repressão, ambiente favorável à aprendizagem, e o método não diretivo de Carl Rogers. E a educação é centrada no estudante com uma prática anti-autoritária. Os principais teóricos dessa tendência, Rousseau e Carl Rogers. Dica, né, para que vocês em concurso público. Escola nova diretiva e escola nova não diretiva. Como a síntese, né, dessas duas tendências. Na escola nova diretiva, o professor fala, ensina, decide, e o aluno escuta, copia, executa e aprende. Agora, não diretiva, o professor vai ser um facilitador. O aluno já traz um saber que precisa apenas trazer a consciência. Então, valorize esse conhecimento que o aluno traz. Mas o professor que vai despertar no aluno esse conhecimento, tá? E a aprendizagem por julgar-se autossuficiente e o ensino por ser proibido de interferir não consegue fecundar-se. Então, essa é uma visão, assim, simplista dessas duas tendências. Mas elas continuam ainda sendo pertencentes à maior vertente, que é a liberal, né? A última tendência liberal, né? Pelaquela divisão que nós verificamos, é a tecnicista. Aqui vai fazer uma reflexão, né, o Marx e William Hilliks, em 1978, eles vão, assim, dar uma reflexão sobre essa tendência. Dê-me uma dúzia de crianças saudáveis, bem informadas, e meu próprio mundo específico para educá-las. E eu garanto escolhê-las aleatoriamente e treiná-las para se tornarem qualquer tipo de especialista que eu desejar. Médico, advogado, comerciante. E até mesmo um mendigo e um ladrão. Tá? Não importando seus talentos, inclinações, tendências, habilidades, vocações e raça dos seus ancestrais. Então, verifique, aqui nos direciona que a tecnicista, nessa tendência, se você treinar esse aluno, você vai conseguir que ele seja, desde, né, como foi falado aqui, médico, advogado, comerciante, até o mendigo e um ladrão. Então, nessa concepção, surgiu a tecnicista. Então, Skinner foi o expoente principal dessa corrente psicológica, através dessa concepção psicológica que influenciou a pedagogia, né? Também conhecida como behaviorista. Nesse método de ensino, o aluno é visto como depositário passivo dos conhecimentos. Devem ser acumulados na mente através de associações. O professor vai direcionar essas associações que devem ser feitas. O que eu quero formar? Então, eu vou fazendo associações para que o aluno vai aprendendo e eu consiga o objetivo que eu pretendo, né? O professor é quem deposita os conhecimentos, pois ele é visto como um especialista na aplicação de manuais. Ele que vai direcionar o que ele quer formar, né? Sendo sua prática extremamente controlada. Articula-se diretamente com o sistema produtivo, o objetivo de aperfeiçoar a ordem social vigente, que é o capitalismo, formando mão de obra especializada no mercado de trabalho. O que nós queremos formar? Vamos treinar para que a gente consiga, né? Nessa tendência tecnicista. Enfatiza a profissionalização e modela o indivíduo para integrá-lo ao modelo social vigente tecnicista. Os conteúdos que ganham destaque são objetivos e neutros. Eles não têm nada a ver com a realidade. Eles têm que ser direcionados ao que se pretende formar, né? O professor administra os procedimentos didáticos enquanto o aluno recebe as informações. E o educador tem uma relação profissional e interpessoal com o aluno. Ainda da tendência liberal tecnicista. Qual que é a influência, né? A Lei 5.540 do ensino universitário, a Lei 5.692 do ensino profissionalizante. Começa a aparecer o supervisor educacional, com o objetivo já de supervisionar como que é esse trabalho direcionado.
abordagem é comportamentalista, porque de acordo com o comportamento que nós queremos treinar, nós vamos direcionando, né? Contramão do existencialismo, livre-arbítrio. Behaviorismo, arbítrio é uma ilusão, escolhemos de acordo com os estímulos, então nós não direcionamos a pensar, direcionamos ao objetivo que nós queremos formar, né? Muito presente no sistema social em que vivemos, né, atualmente, e modelar as respostas dos indivíduos a certos estímulos. Conseguiu, muito bem, parabéns, passa para a 8ª etapa e assim por diante, né? Mais uma reflexão dessa tendência para que a gente possa entender melhor o que direciona essa tendência. Daí aqui diz assim, eu vou dar um resumo para vocês. Se, por exemplo, se o lugar pega fogo, né, um incêndio, um ambiente fechado, nós, pessoas normais, vamos correr, né? Ninguém vai ficar esperando. O fogo alguém grita incêndio, nós, pessoas normais, iremos correr, tá? Mas um bombeiro, não. Por quê? Para o estímulo do incêndio, a resposta que ele foi condicionado, foi trabalhado, ele foi treinado, a resposta que foi treinada dele é combater de alguma forma esse incêndio, né, se for possível, tá? Agora, então podemos nos perguntar, o que mudou da resposta padrão do bombeiro comparada à do cidadão comum? O treinamento, né? Por as técnicas do behaviorismo associadas à educação. Então, o bombeiro foi treinado para apagar incêndio. Nós não, então nós acabamos correndo. Então, nessa visão que nós direcionamos a essa tendência, ela continua sendo liberal, né, por conta que vai formar pessoas para atuar papel na sociedade, né, tecnicista. Quais as características? Preparação de mão de obra para atender o mercado, né, busca da eficiência, você vai aprimorando cada vez mais. A escola como uma empresa, o saber científico, então, direciona ao conhecimento, a importância do conhecimento, planejamento racional, o professor vai ser um técnico, tá? E o distanciamento afetivo do aluno, certo? E avaliação observável e mensurável, objetividade, né? Então, isso direciona algumas características da tendência liberal tecnicista. Fragmentação do saber, treinamento científico para o uso da tecnologia, considera como capaz de promover o desenvolvimento econômico, baseado na psicologia comportamental do behaviorismo, relacionamento interpessoal passa a ser irrelevante. Os principais teóricos, Skinner, Gagner, Bloom, Cosette e Ramos. Essa tendência liberal tecnicista. Atenção na prova, né? Vamos fazer para o concurso. Tendência progressivista ou progressiva, que acabamos de verificar na tendência liberal, na corrente maior liberal, elas são diferentes de tendência progressista, que nós iremos verificar, que é uma vertente, nós temos a liberal e a tendência progressista, certo? Então, agora nós iremos verificar as principais ideias da tendência progressista. Então, tendências progressistas. As tendências críticas, então, a liberal, nós verificamos que é a crítica, ela forma aquele indivíduo para a sociedade. Agora, as tendências progressistas, elas são críticas. Então, as tendências críticas progressistas exaltam exatamente esse papel da escola, de agente transformador da sociedade, atribuindo a finalidade sociopolítica dessa instituição. Então, vê o aluno, né, como um agente transformador, e é o papel da escola fazer com que esse aluno se transforme, né, num agente transformador da sociedade, né? Ou não para simplesmente fazer um papel que nem a liberal tinha essa visão. As tendências progressistas, desse termo emprestado de Snyder, diz o seguinte: é usado aqui para designar as tendências que, partindo de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Então, começa a se preocupar com essa função da escola, esse trabalho do professor, o aluno, do processo de ensino-aprendizagem, né? Analisa de forma crítica as realidades sociais, cuja educação possibilita a compreensão da realidade histórico-social, explicando o papel do sujeito como um ser que constrói sua realidade.
ela assume o caráter pedagógico e político ao mesmo tempo e divide em 3 tendências. Então, progressista, liberal, nós verificamos que era 4. Agora, progressistas são 3, né? Primeira tendência progressista, chamada de libertadora. Libertadora, ela também é conhecida por alguns autores como escola ou pedagogia Paulo Freire. Ela vincula a educação à luta e à organização de classe do oprimido, principalmente. E vale destacar que o termo oprimido refere-se a todo indivíduo que é manipulado pelas circunstâncias sem mesmo ter consciência disso. Então, na concepção de Paulo Freire de oprimido, direciona a essa tendência libertadora, progressista libertadora. Então, além da busca pela transformação social, a condição de se libertar através da elaboração da consciência crítica, passo a passo com sua organização de classe. Então, o aluno, através do conteúdo, nós vamos fazer ele elaborar nessa consciência crítica, essa organização de classe, centraliza na discussão de temas sociais e políticos, né? E o papel da educação é conscientizar para transformar a realidade. E os conteúdos são extraídos da prática social cotidiana dos alunos. Os conteúdos pré-selecionados são vistos como uma invasão cultural. Então, esses conteúdos que vêm prontos são vistos como uma invasão cultural. Então, os conteúdos nessa tendência libertadora, eles vão ser verificados, né? Eles são extraídos da prática social e cotidiana dos alunos, né? A relação do professor com o aluno é tida como horizontal, em que ambos passam a fazer parte do ato de educar. Para Paulo Freire, a descoberta mais importante que um oprimido poderia fazer está na tomada de consciência de sua própria condição de oprimido, né? Dando assim o primeiro passo para mudar essa situação. Mais tarde, essa tendência libertadora, né, ela ultrapassaria as fronteiras da escola, atingindo aonde? Os campos da economia, da política. O aluno começa a pensar sobre o seu papel nessa sociedade. Ele começa a analisar, a questionar. Então, essa tendência, ela passou os muros da escola e foi atingir, né, essa sociedade, campo de economia, política, ciências sociais, né? Então, aqui um resumo dessa tendência libertadora. Paulo Freire verifica a assimilação do fato, né, do conhecimento, amadurecimento e as discussões sobre o fato, mas nós precisamos, para amadurecer e discutir sobre o fato, o conhecimento. Então, Paulo Freire direciona bastante ao aspecto do conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento para poder discutir qualquer coisa. Então, não adianta nós analisarmos uma situação, né, amadurecermos discussões sobre o assunto sem conhecimento. Nós precisamos do conhecimento. Daí, a partir do momento que nós temos conhecimento para poder discutir sobre o fato, né, o exercício do conhecimento no dia a dia, mais as experiências emocionais, passando esse conhecimento para a nossa realidade, o que nós vivenciamos. Assim, da formação de atitudes, através desse conhecimento, então nós começamos a pensar sobre a realidade que nós estamos vivenciando. Por que é daquela forma? Mas tudo com conhecimento, tá? Aí, através de formação de atitudes, vai haver a transformação. E assim rompe as algemas e libera o homem. Então, essa é uma síntese dessa tendência progressista libertadora. Quais são as principais características, né? Educação é sempre um ato político. O principal aspecto dessa tendência libertadora. Por que é um ato político? Nós, como professores, tudo que nós falamos, nós temos as nossas concepções. Se eu sou uma pessoa preconceituosa, não tem como fingir diferente. Eu vou demonstrar isso através dos textos que eu escolho, da forma que eu falo, da forma que eu observo, das minhas considerações. Por isso que educação é um ato político. Não tem como nós passarmos ao nosso aluno, se eu sou uma pessoa inclusiva, eu também vou mostrar através dos meus textos, através das minhas falas, através até do meu olhar, né, das minhas expressões corporais, eu vou ser uma pessoa inclusiva.
tá? Então, nessa visão que Paulo Freire nos passa, que educação é sempre um ato político. Não tem como o professor dizer que, né, eu não repasso, não repassa ideias, repassa pensamentos, repassa concepções. E fundamental o reconhecimento enquanto um sujeito histórico social. Nós estamos construindo história. E o nosso papel é muito importante nessa sociedade. É isso que nós temos que fazer, o aluno também observar nesses aspectos. E a formação da autonomia para intervir na realidade, crítica à educação bancária, né, nessa tendência libertadora, aquele conhecimento que você repassa ao aluno e o aluno só vai recebendo e fica dizendo amém, né? O professor caminhando junto ao aluno, então o professor não é o centro, tá? O professor vai caminhar junto com o aluno também não é o centro. Então, os dois juntos com o conhecimento, né? Valorização das experiências vividas, aprendizagem global participativa. Então, não começa a pensar só no eu, e sim no grupo, né, para que todos possam desenvolver. Os conteúdos vêm através de temas geradores. O método é dialógico. O que é dialógico? Não é só o professor que fala, ou não é só o aluno que fala. É dialógico. Né? O professor vai considerar também o que o aluno conhece. Nessa troca que acontece o processo ensino-aprendizagem. Quais são os teóricos? Paulo Freire, né, Moacir Gadotti e Rubem Alves. Agora, a tendência progressista libertária. Nós verificamos a progressista libertadora, a libertária. A libertária, ela já tem uma visão do seguinte, ela procura a transformação da personalidade num sentido libertário e autogestionário. Parte do pressuposto de que somente o vivido pelo educando é incorporado. Então, ele não precisa de outros conhecimentos, é só o que ele vive, que é essencial para ele. A escola propicia práticas democráticas, pois acredita que a consciência política resulta em conquistas sociais. Os conteúdos dão ênfase nas lutas sociais, cuja metodologia está relacionada com a vivência grupal. O professor torna-se um orientador do grupo sem impor suas ideias e convicções. Então, os conteúdos, né, apesar de disponibilizados, não são exigidos pelos alunos e o professor é tido como um conselheiro. Então, não dá importância como a libertadora dá ao conteúdo, ao conhecimento. Aqui não. Aqui vai partir do pressuposto que o que você aprende, somente o que é vivido pelo educando, é incorporado. Também a tendência progressista, libertária, parte de uma simples premissa. Por natureza, nos guardamos tudo aquilo que utilizamos. Então, nessa concepção, né, é uma tendência libertária. Você vai só o que é essencial para você, o que não é descarga. Até aqui dá um exemplo, né? Se nós fecharmos olho, tem os dois olhos, né? Colocarmos um tapa-olho num dos nossos olhos, o que vai acontecer? Né? Vai acontecer que depois desse período será praticamente cego deste olho o que você tapou, né? E o outro, por gastar demais, né, por ter focado demais ao longo do período, tentando compensar a perda da visão, vai ter um problema também. Por que acontece isso? Né? Por que você acaba perdendo, né, a visão, você tapou, perdeu a visão, e o outro acaba sendo prejudicado? Porque, por natureza, vamos perdendo o que não usamos e aprimoramos aquilo que usamos. O mesmo ocorre com o conhecimento. Se nós estamos em contato com o mesmo conhecimento, ele cresce. Quais são as principais características dessa tendência? Questiona a ordem existente, preocupação com o desenvolvimento de pessoas livres, o ensino deve ser integral, autogestão, rejeita toda forma de governo, incentiva trabalhos em grupo, preocupação com a personalidade, conhecimento vivido mais importante, e a avaliação, né, é vista como a autoavaliação, porque é o aluno que vai verificar o seu desenvolvimento, né? A preocupação é com o desenvolvimento de pessoas livres, então direciona essa tendência progressista libertária. E a relação horizontal entre aluno e professor, né? E o professor acaba sendo um orientador, um catalisador, aprende com o aluno. Quais são os principais teóricos? Freinet, Lobrat e Trachtenberg. Agora, a tendência crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica também é uma tendência progressista. É a tendência que apareceu no Brasil no final dos anos 70, ele acentua a prioridade de focar os conteúdos no seu confronto com as realidades sociais
é necessário enfatizar o conhecimento histórico, prepara o aluno para o mundo adulto, com participação organizada e ativa na democratização, é o mediador entre conteúdos e alunos. Então, verifique, nessa tendência progressista histórico-crítica, da importância, né, ela vai mediar o conteúdo e o aluno, esse trabalho do professor. Tá? O ensino-aprendizagem tem como centro o aluno. Os conhecimentos são construídos pela experiência pessoal e subjetiva, só que começa a analisar que conteúdos é esses que são trabalhados. A escola tem a tarefa de garantir a apropriação crítica, é nesse aspecto, crítica do conhecimento científico e universal, tornando-se uma arma de luta importante. Então, a classe trabalhadora deve apropriar-se do saber, adota o método dialético, esse que é visto como responsável pelo confronto entre as experiências pessoais e o conteúdo transmitido. Então, começa a fazer o aluno pensar sobre o conteúdo que é trabalhado, analisar de forma crítica o que está sendo trabalhado, fazer o aluno pensar. Né? Eu não vou passar o conteúdo simplesmente, eu vou fazer o aluno pensar. Não é algo só que lhe interessa, é algo sobre a sociedade, né? O seu dia a dia, mas fazer o aluno pensar, analisar, entender, né? Participar. O educando participa com o quê? Com suas experiências e o professor com sua visão da realidade. O marco teórico dessa tendência, 1979, dá enfoque maior aos conteúdos ligados à realidade social dos educandos. A aprendizagem torna-se significativa, porque o que vai ser ensinado é o que realmente está ligado à sua realidade social, né? A superação de uma visão fragmentada de mundo, prepara o aluno para o mundo adulto, busca construir uma teoria pedagógica baseada na compreensão da realidade, a aprendizagem é intencional, o professor vai direcionar nessa reflexão, né? A escola mediadora entre aluno e sociedade, e os conteúdos precisam servir para a emancipação do aluno e formação integral do aluno. Os teóricos são Saviani e Snyder. Aqui nós vamos ter um quadro síntese das tendências, né? Está disponível para que vocês possam entender cada tendência, o papel da escola, porque numa tendência, como eu direcionei para vocês, cada tendência vai direcionar qual que é o papel da escola, quais as concepções que se tem de conteúdos, como que nós devemos entender esse conteúdo trabalhado, quais os métodos que nós devemos utilizar, qual a relação, essa relação entre professor e aluno, o que significa a aprendizagem e quais são as manifestações, são os teóricos que fundamentam essas tendências pedagógicas. Então, nesse resumo aqui, vocês irão analisar as tendências pedagógicas, certo? Então, aqui nós concluímos o conteúdo sobre tendências pedagógicas. Foi uma síntese, mas vocês podem se aprofundar lendo mais nos textos propostos, tá bom? Obrigada.